Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Papo Astral, onde a gente vai falar sobre reencarnação, vida após a morte e o caminho espiritual, a evolução do nosso espírito, da nossa alma. No vídeo de hoje eu trouxe aqui algumas perguntas que eu recebi aqui no YouTube e no Instagram também, então vamos começar com o primeiro tema, que é sobre a reencarnação. Quando iremos reencarnar, temos poder de decisão no planejamento? Olha, depende muito do nível de maturidade espiritual de cada alma. Por exemplo, qual o poder de decisão de um bebê nosso de 1 ano? E de uma criança de 7 anos? E de um adulto? Mas não quer dizer que almas muito antigas, ou seja, almas que já possuem inúmeras reencarnações, têm direito à escolha e a alma primitiva que está na terceira reencarnação não tem direito. Não é isso. Tá? Não é questão de idade da alma, e sim de maturidade mesmo, discernimento que ela já adquiriu ao longo de tantas e tantas reencarnações. Imagine aqui, no nosso plano físico, quantos seres humanos estão interessados em evoluir espiritualmente? A maioria está mais interessada em festa, em ganhar dinheiro, em comprar roupa bonita, em se sentir alguém, né? Um ser humano importante. A maioria está focada aqui nos desejos inferiores, nas coisas materiais. Poucos realmente olham para o lado espiritual, querem trilhar um caminho espiritual. Daqui, quantas pessoas realmente estão de olhos abertos para enxergar que existe mais além dessa vida? No plano astral, quem dormiu aqui vai dormir ainda mais lá, no sentido de que vai cair em mais ilusão do que aqui. Porque lá é o mundo das ilusões, né? Chamado de mundo dos desejos. Então, a pessoa que vivia aqui só para aproveitar as coisas materiais, as coisas físicas, e achava que isso aqui é tudo, ao passar para o plano astral, ela vai achar que lá é tudo. E vai se apegar lá também. Ao chegar no plano mental, que é superior ao astral, uma pessoa que dormiu aqui na vida física vai ficar inconsciente no plano mental, que é onde está a alma dela. Quando ela volta para a alma, ela volta inconsciente. Um longo período ali de descanso, de paz. Ela não tem consciência daquele plano ali. E ela, inconsciente, como ela iria planejar uma nova reencarnação? Porque a diferença do plano físico para o plano mental é igual você pegar uma criança que está na etapa, no primário, e botar ela numa aula de química, numa faculdade. Ela não vai entender nada. Então, a pessoa que não despertou aqui, ao chegar no plano mental, plano celeste, o céu, como você queira chamar, também não vai entender nada, ela ainda é uma criança, entende? Quanto mais adiantada a alma, no sentido de expansão espiritual, no sentido de menos ilusão ela carrega, mais desperto você vai estar no plano mental. E aí de lá você pode fazer alguns planejamentos, sim, às vezes vão te dar a oportunidade, ó, tem a vida A, vida B, vida C, vida D, qual que você quer agora? De acordo, claro, com os seus karmas, porque ninguém passa por cima da lei do karma. Então, a gente plantou, a gente tem que colher, seja nessa vida, seja no astral, seja na próxima. Sim, estamos mergulhados na maior densidade que a nossa alma poderia estar, que é no plano físico. Se daqui, com toda essa individualidade que a gente tem, esse senso de eu, temos a nossa autoconsciência, se daqui não conseguimos encontrar o verdadeiro significado de tudo isso, quando estivermos no astral as coisas são ainda mais confusas. E no mental ainda mais, porque são planos superiores, mais sutis. Então, se aqui na grosseria as coisas aqui ficam escancaradas na nossa cara, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. E daqui não conseguimos ter a percepção dessas coisas, de lá a tendência é dormir e a lei do karma formular ali, moldar uma nova reencarnação para nós, a fim de cumprir os nossos karmas. A outra pergunta que eu recebi no meu Instagram: o meu eu de hoje vai deixar de existir? Tenho muito medo sobre isso. Quando a gente assiste um filme emocionante, Titanic, né? Quando a gente assiste Titanic, quero ver a gente não se emocionar, chorar junto. Parece que a gente está vivenciando, né, tudo aquilo ali. Só que a gente consegue ter o discernimento de que
Aquilo é um filme e eu estou assistindo. Por mais que eu esteja emocionada, eu não sou aquele filme, né? Aquilo não está realmente acontecendo comigo. A gente tem essa clareza. Quando a centelha da nossa alma divina desce para a reencarnação, ela perde essa percepção. A cada plano que ela mergulha e se reveste da matéria daquele determinado plano, ela se sente parte dele e enxerga aquilo como a única realidade. Isso faz parte da ilusão de Maya, né, do nosso universo. Diz até que se não fosse essa força ilusória, os espíritos nunca mergulhariam aqui para a densidade. Mas por ter essa força ilusória, a gente acaba mergulhando. E cada vez mais que a gente desce nesse mergulho, mais a gente se identifica com tudo à nossa volta e com o nosso corpo. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, o seu eu vai deixar de existir? Depende do que você chama de eu. Enquanto você está aqui no corpo físico, vivenciando a matéria física, você acha que você é este corpo físico. A partir do momento que ele deixar de existir, você utilizar o teu corpo astral, você vai acreditar que você é o seu corpo astral e que a realidade astral é a realidade. Só que a partir do momento que teu corpo astral deixar de existir, você retorna para a sua alma, para a sua mente superior, aquilo é a verdadeira existência. É ali na sua alma que contém todas as informações de todas as suas reencarnações, de todas as suas vidas. E esse aglomerado de informações, de qualidades, de sentimentos, de aprendizados, é o que forma o seu verdadeiro eu. Mas essa resposta ela é muito complexa e muito ampla, né? Cada um de nós deve buscar ela. Sim, uma das perguntas mais importantes da nossa vida: quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? E acredito que não existe uma resposta única para isso, diversas formas, mas que sempre levam ao mesmo caminho. E eu acho que isso a gente sente, né? Por mais que você não saiba em palavras, você sente. Em algum lugar de você, você lembra. Por causa da religião, morria de medo de ir para o inferno. O inferno e o diabo existe? Tem um livro que é muito bom. Deixa eu ver se ele está aqui. Que eu indico a leitura para quem quer aprofundar neste tema do que há além da morte, é o plano astral e o plano mental. Há casos de pessoas desencarnadas que, ao se depararem com a realidade astral, desanima. Por quê? Porque ela acreditava que existia um céu ou um inferno. E ao se deparar com a realidade astral, ela pensa: se isso aqui for um inferno, é bem melhor do que eu imaginava. Agora, se isso aqui for o céu, não é lá grandes coisas. Mas esse é um caso leve, né? Há pessoas desencarnadas que ficam no astral por anos e anos esperando um juízo final. Ou há pessoas no astral que acham que estão no verdadeiro inferno e vivem esse inferno, né? Porque é algo que a gente cultiva dentro de nós, a matéria astral ela se adapta aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos, então ela vive um inferno ali constante, achando que é isso, é o fim. E aí você pode se perguntar, mas não tem mentores, não tem equipe espiritual que ajuda, que diz para essa pessoa? Tem. Chega aqui para alguém que é fanático, religioso. Eu recebo muito comentários de pessoas fanáticas me atacando. Chega para uma pessoa dessa e fala para ela que existe vida após a morte, que a morte não é o fim. Ele vai acreditar em você? Não. Ele vai buscar mais informações para fazer uma reflexão se faz sentido, se não faz? Não. Então, assim, as pessoas acham que é fácil ajudar um desencarnado, onde esse desencarnado tem ideias inflexíveis e não muda de opinião. Já era assim na vida física, chega lá, piora. É um problemaço. A gente tem que se abrir, claro que não sair acreditando em tudo, temos que fazer os nossos próprios estudos e ver o que faz sentido para a gente e o que não faz. E estarmos preparados para lidar com as situações que se apresentam diante de nós ao longo da nossa jornada espiritual. Porque mesmo aqui no plano físico, é um plano espiritual. A tua alma investiu uma centelha dela para estar aqui, é um investimento, né? Ela pega um raio de luz dela e manda para descer.
Aí desce pelo plano mental, se revestindo de matéria mental, desce no plano astral, se revestindo de matéria astral, chega aqui no físico, nasce um ser individual. E aí a sua alma apostou nessa encarnação. Ela está achando que você vai voltar para lá com experiências grandiosas, virtuosas, que preencham ela. Mas aí, ao descer, você tapa seus olhos, se fixa numa só ideia. Por quê? Porque a maioria das pessoas acreditam nisso, então eu também. Se está escrito em tal lugar e tal pessoa falou que é isso, então eu acredito cegamente nisso. E boto a minha encarnação nas mãos disso. Se não for, aí eu não sei, eu vou ver o que eu faço lá na frente. Mas é o que eu sempre digo, né? Não adianta querer ler o manual quando o avião já está caindo. Então, é importantíssimo sim a gente ter noção do que nos aguarda depois da morte e também depois do astral. Agora, se existem demônios, acho que os desenhos animados retratavam bem, né? Um diabinho e um anjinho falando na nossa cabeça. Existe sim, né? E essas duas forças, essas duas vozes estão dentro de nós mesmos. O difícil é silenciar o diabinho e ouvir o anjinho. Ou seja, silenciar nossos corpos inferiores, mental inferior, astral e corpo físico, e ouvir a nossa mente superior. É difícil. Não é trabalho fácil. Requer disciplina e muita vontade, dia após dia. Nossos sonhos podem ser uma realidade de outras vidas ou somos nós que criamos? Os sonhos não deixam de ser uma realidade. Por quê? Porque são conteúdos mentais, sejam conscientes, inconscientes, memórias, situações, pensamentos que você teve ao longo do dia, enfim, é uma mistureira que, enquanto o nosso corpo físico dorme, a nossa consciência, ela continua a trabalhar, né? Só que como o cérebro está dormindo, a nossa consciência ela fica pensando e assimilando e criando normal. Só que o nosso cérebro, como está dormindo, a atividade dele é mais lenta, então ele interpreta tudo meio bagunçado, meio sem pé nem cabeça. É assim que eu vejo os nossos sonhos comuns. Claro que tem toda aquela coisa de um sonho pode vir a se tornar realidade, ou seja, pode ser uma forma de premonição. Por quê? Porque a nossa consciência ela é muito inteligente, ela carrega todas as informações de tudo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente sente. Como ela carrega todas essas informações, ela pode fazer ali uma probabilidade do que pode vir a acontecer. Isso aparece para você em sonho. Isso que eu mesma, quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu sonhei, uma semana antes de fazer o teste. Sonhei que eu segurava um bebezinho, estava todo de branco. A minha consciência já tinha feito os cálculos ali. Enfim, não vou entrar em detalhes, né? E aí eu sonhei. E aí na outra semana eu resolvi fazer o teste e realmente eu estava grávida. Agora, tem pessoas que dizem que os sonhos são uma vida paralela, né? Nos estudos que eu faço, assim, na visão teosófica, isso não é possível. A nossa alma, ela faz uma encarnação por vez. Agora, muito diferente de uma projeção astral, né? A projeção astral, também o nosso corpo físico está dormindo, a nossa consciência continua, só que ela se conecta com outro plano, que é o plano astral ou o plano mental. E tem as experiências ali, de acordo com o plano que ela acessa. Me perguntaram aqui no Instagram também se os espíritos se relacionam no astral. Sempre digo aqui para vocês e repito que a morte é apenas uma troca de roupa na visão da nossa alma, da nossa consciência. Então não é porque o indivíduo não tem mais o corpo físico que ele não tem mais personalidade, que ele não tem mais afeto. Ele vai viver nos vales da morte vagando por aí. Não, né? Essa visão que a gente tem dos mortos, muito errônea, muito inexata, na verdade, né? O espírito continua o mesmo. Então é claro que lá no astral, cada um vai estar nos seus processos muito individuais, assim como aqui na vida física. Você, por exemplo, você tem o seu trabalho, você tem a sua família na sua casa, em cada ambiente que você transita, você interage. Mas o seu interior, somente você vive ele, né? Somente você experiencia suas dores, suas alegrias, suas preocupações. Isso é um universo individual seu. Então, quando a gente desencarna e passa para a frequência do astral,
vamos ter o nosso universo individual interior. Porém, também tem um ambiente externo, tem outros espíritos ali, a gente chama de espíritos para diferenciar que eles não têm mais o corpo físico, né? Mas são indivíduos, pessoas, tem pessoas ao redor. Tem um ambiente externo, não existe só o ser humano no astral, assim como nós temos aqui animais, temos a vegetação, temos minerais, temos o ar, temos construções e tudo mais, né? O ambiente externo, lá também tem. E é claro que os espíritos vão interagir, né? Por afinidade, vão fazer amizade, vão trocar conhecimentos, ou até mesmo, né, nos subplanos mais inferiores ali pode sair até briga. A vida continua, né? Se a gente pegar o ser humano aqui na vida terrena como exemplo, a gente tira o corpo físico do ser humano e imagine ele igual, só que com corpo astral agora, mas as pessoas ainda serão as mesmas, com todas as suas qualidades e seus defeitos também. O nosso lar existe, as colônias realmente existem. O plano astral, segundo a teosofia, é subdividido em 7 regiões, ou seja, 7 faixas vibratórias diferentes, né? Vamos colocar como se fosse escadas, mas não são, tá? São como ondas de rádio, são frequências. Então, o primeiro subplano mais próximo da frequência da Terra é o que seria chamado de umbral, é o 7º. Aí vai para o 6º, 5º, 4º, 3º, enfim. A 7ª faixa vibratória, a 6ª, a 5ª e a 4ª são as mais próximas da nossa. Então, portanto, essas são as inferiores do astral. Os desencarnados que estão nessas faixas vibratórias têm a sua vida astral ali muito parecida com a vida terrena, com exceção da 7ª, que é o astral inferior, chamado de umbral, um verdadeiro, né, digamos, inferno. Mas acima do umbral, a vida é muito parecida com a vida terrena. Eu não sou estudiosa do espiritismo, tá? Mas eu tenho noção do que significa o nosso lar e da história do André Luiz. E pelo que me parece, Chico descreve que ele, ao sair do umbral, ele vai para uma colônia chamada de Nosso Lar. Nosso Lar pode ser um nome, sim, fictício, para um determinado agrupamento no astral, para onde o André Luiz foi. Não é um subplano muito elevado, como os primeiros que eu descrevi, né, do 4º para cima, que a vida já não se parece com a Terra. André Luiz descreve que lá tem trabalho, e tudo mais, tudo muito parecido com a nossa vida terrena. O importante da gente falar é que em cada faixa vibratória dessas, 7 faixas vibratórias do astral, cada uma vai ter inúmeras cidades, aglomerações, agrupamentos de espíritos. A faixa não representa apenas uma realidade, e sim várias. Até mesmo no umbral, que é a 7ª, né? Tem inúmeras regiões no umbral, inúmeras cidades, vales, onde, por exemplo, um suicida no Brasil pode ir para um desses agrupamentos. Um suicida dos Estados Unidos vai para um agrupamento no umbral da região dos Estados Unidos. É assim, é uma imensidão, né? É outra dimensão. Eu sei que é um pouco complexo da gente assimilar tudo isso, mas em resumo é isso. Eu acredito sim que o nosso lar exista, não teria por que o Chico inventar, mas pode ser um nome fictício para um agrupamento onde o André Luiz foi após sair do umbral. Esse foi o nosso Papo Astral de hoje, e se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui, deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal.